O episódio conhecido como Bequeda, o sonho de Faraó e a libertação de José pelo poder de Deus, Gênesis 41, começa numa madrugada silenciosa no palácio do Egito. As tochas tremulavam nas paredes de pedra e o rei, atormentado, despertou suado, o coração acelerado. 2 sonhos o haviam inquietado profundamente. No primeiro, 7 vacas gordas saíam do rio e pastavam tranquilamente. Em seguida, surgiam 7 vacas magras e horrendas que devoravam as primeiras. No segundo, 7 espigas cheias e viçosas nasciam de um mesmo caule, mas 7 espigas secas e queimadas pelo vento do deserto as consumiam por completo. Faraó se levantou angustiado, mandou chamar seus magos e sábios, mas nenhum era capaz de revelar o significado. Um silêncio pesado tomou conta da corte, até que o copeiro-chefe, envergonhado, murmurou: "Lembro-me hoje de minhas faltas. Há no cárcere um hebreu que interpretou meus sonhos, e tudo aconteceu como ele disse." Horas depois, José, após anos esquecido nas prisões do Egito, era tirado de seu cárcere. Rasparam-lhe a barba, vestiram-no com novas roupas e o levaram à presença de Faraó. O homem que fora vendido como escravo agora pisava o chão polido do trono mais poderoso da terra. Quando o rei o viu, seus olhos estavam aflitos. "Ouvi dizer que podes interpretar sonhos." José respirou fundo, o olhar sereno, e respondeu: "Não eu ao rei, mas Deus é quem dará resposta favorável." As palavras não foram de arrogância, mas de humildade e fé. O palácio inteiro escutava em silêncio. Faraó repetiu, com voz grave, os 2 sonhos que lhe roubavam o sono. José ouviu atentamente, fechou os olhos por um instante e pediu a direção do Altíssimo. Então falou: "Os 2 sonhos são um só. Deus mostrou ao rei o que ele vai fazer. Virão 7 anos de fartura em toda a terra do Egito, seguidos por 7 anos de fome tão severa que ninguém se lembrará da abundância anterior. O Senhor revelou isso para preparar o seu povo." O rei inclinou-se para a frente, o semblante tenso. José continuou: "Portanto, escolha um homem prudente e sábio para administrar o Egito, ajuntando a 5ª parte de toda a colheita nos anos bons, para que haja sustento nos anos maus." O silêncio se transformou em murmúrio, os conselheiros trocavam olhares de surpresa. Faraó se levantou, descendo alguns degraus em direção a José. "Há alguém que possua o Espírito de Deus como este homem?" perguntou em voz alta. O Egito estremeceu diante do inesperado. "Tu cuidarás do meu palácio", decretou o rei, "e todo o meu povo obedecerá à tua palavra. Somente no trono eu serei maior que tu." Assim, num só dia, o cativo tornou-se governador. Era a mão invisível de Deus levantando aquele que fora humilhado. Os anos de fartura vieram, e José viajou por todo o país organizando celeiros, armazenando trigo até que o Egito se tornasse como um mar dourado. As colheitas eram abundantes, o povo confiante. Ainda assim, José jamais se esqueceu do aviso que o Senhor dera. À noite, orava sozinho sobre as muralhas de pedra, o rosto voltado aos céus estrelados, pedindo sabedoria. "Senhor, dá-me humildade para administrar o que é teu", sussurrava, e o Criador o guiava. Quando nasceu seu primeiro filho, deu-lhe o nome de Manassés, dizendo que Deus o fizera esquecer as dores do passado. Ao segundo chamou Efraim, porque Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Mas conforme a palavra de Deus, a fartura terminou. O sol queimava sem piedade, os celeiros de povos vizinhos secaram. O vento soprava areia nas aldeias e as famílias choravam famintas. Então começaram a chegar ao Egito caravanas vindas de terras distantes. José distribuía alimento com sabedoria como havia planejado. Entre os que vieram buscar pão estavam seus próprios irmãos, os mesmos que o haviam vendido como escravo anos antes. Eles não o reconheceram, aquele jovem sonhador agora era um governante vestido de linho e coroa. José, porém, os reconheceu e em silêncio lutou entre a justiça e o perdão. Nos bastões de sua mente lembrava-se do poço em Canaã, do frio da traição, mas também das promessas de Deus. Então travou um diálogo consigo mesmo. "Senhor", murmurou, "posso eu retribuir o mal com o mal? Tu transformaste a dor em promessa e o cárcere em caminho. Dá-me poder para perdoar." E Deus o ouviu. Quando finalmente se revelou a seus irmãos, a cena foi de lágrimas e espanto. "Não se entristeçam", disse José, "nem se irritem por me terem vendido, pois foi para preservar vidas que Deus me enviou adiante de vocês." As muralhas do palácio ecoaram um amor que só o Espírito Divino poderia gerar. O tempo passou.
A fome se espalhava pelo mundo, mas o Egito tinha pão. José andava entre os celeiros abertos e via o povo saciar-se. Cada mão que recebia grãos era um lembrete de que a fidelidade de Deus é maior que qualquer injustiça humana. Faraó, que antes vivia atormentado por sonhos, agora dormia em paz, e o povo o chamava de rei sábio. O governante egípcio sabia, no entanto, que a sabedoria verdadeira habitava no coração daquele hebreu servo do Altíssimo. José, por sua vez, guardava no peito um desejo: um dia ver novamente a terra de seus pais e descansar sabendo que o Deus dos sonhos havia cumprido todas as promessas. A jornada de José é um hino à perseverança. Quando todos os caminhos pareciam fechados, vendido, injustiçado e esquecido, ele escolheu confiar. Em vez de endurecer o coração, deixou que Deus o moldasse na espera. Seus anos de prisão não foram desperdício, foram o solo onde brotou o propósito. E quando chegou o tempo certo, o Senhor o ergueu de onde ninguém mais acreditava ser possível. Assim, aquele que um dia interpretou sonhos passou a viver o sonho que o próprio Deus sonhara para ele. Hoje, muitos de nós atravessamos tempos de seca espiritual, de escassez de oportunidades, de fomes interiores que nos fazem duvidar do propósito do Altíssimo. Mas o exemplo de José nos lembra que nenhuma prisão é definitiva e nenhum deserto é eterno. Deus continua transformando injustiças em degraus para a bênção. Às vezes, a resposta demora, mas o plano de Deus jamais falha. Cada lágrima pode se tornar semente de milharal, cada espera pode gerar sabedoria e cada perda pode preparar um novo começo. Que possamos aprender a guardar fé em Deus mesmo quando nossa colheita parece estéril, confiando que Ele vê além dos muros do presente. Pois assim como José, quando permanecemos firmes e fiéis, tornamo-nos instrumentos de provisão, perdão e esperança para outros. E se hoje você enfrenta injustiças, lembre-se, Deus não se esquece dos que confiam nele. Ele ainda ergue do pó os que o honram com o coração sincero. Se você gostou dessa história e foi tocado por ela, curta e compartilhe para que mais pessoas se lembrem que até nos tempos de fome, Deus é a nossa abundância.